Olá, meu nome é Fábio, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Vamos abordar então mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Hoje nós vamos narrar um case chamado Pai, por que me abandonastes? Muito bem, voltamos então com mais um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Nós temos então hoje a narrativa de um case de uma consolente com aproximadamente 40 e poucos anos, 42, 43 anos, trazia um histórico já, uma convivência junto ao grupo de estudo, dentro das tratativas apométricas, um histórico de uma mediunidade reprimida aí, renegada de longa data, veio ao grupo aí com uma certa necessidade de busca de entendimento de alguns porquês da vida. Ao longo da sua história perante ao grupo, foi encaminhada para uma tratativa emocional, foi encaminhada para um processo terapêutico. E aí nós tínhamos dentro do grupo alguns dados na sua tratativa emocional, já que o grupo tem um grupo de estudos de caso, para que a gente possa entender o link entre o contexto emocional, psíquico, o contexto comportamental e o contexto espiritual, e até onde qual ferramenta está atuando ou não. Muito bem, dentro do histórico que nós tínhamos desta consolente, nós tínhamos alguns dados que eram bastante importantes para o desenrolar da sua tratativa. A consolente trazia um histórico aí de infância, de abuso sexual, onde havia sido abusada pelo pai, pelo padrasto, por diversas vezes, com uma certa anuência da mãe, uma certa anuência materna, a qual não reagiu à situação, uma infância bastante sofrida, uma certa revolta recalcada internamente devido a essa situação de abandono, de abuso sofrido ao longo da sua trajetória, da sua vida. Muito bem, curiosamente a consolente chega ao grupo com uma revolta para com as leis divinas, para com Deus, verbalizando uma grande revolta com Deus, sempre trazendo a questão da mediunidade como uma obrigatoriedade, como algo muito sofrido e que algo a revoltava para com o mundo, junto a essas questões ligadas a Deus, a questão do Criador e as leis, trazendo como verbalização uma certa injustiça divina. Muito interessante, a gente já pode fazer um link aí. A revolta externada pela consolente para com Deus, na verdade, era uma revolta para com a figura masculina ou para com as figuras paternas, tá? A qual ela estava em tratamento ainda, mas essa ferida não havia sido curada internamente. Então nós tínhamos aí uma leitura psicológica, uma leitura analítica do externar da consolente. Ao verbalizar a revolta para com Deus, na verdade ela estava externando a sua revolta para com as figuras paternas que exerceram função paterna na sua vida. Muito bem, abrimos a frequência da consolente. Nós tínhamos aí um grupo grande de médiuns, aí uns 10 médiuns fazendo a formação da mesa, o processo de anamnese normal, o processo de abertura de campo de força. E aberta a frequência da consolente, nós primeiramente tivemos a presença já de imediato
da linha de esquerda da casa, de Exus e Pombagiras, dando a sustentação ao tratamento, à tratativa, indicando que haveria de ser um tratamento já um pouco mais puxado, até mesmo pelo histórico de outras narrativas que a Consolente trouxe no processo de anamnese inicial. O que foi muito interessante num primeiro momento, quando nós abrimos a frequência da Consolente, foi a percepção de alguns médiuns a qual narravam um quadro sendo externado sobre a ótica dos médiuns, de um quadro onde uma personalidade da Consolente se manifestava num quadro aparente de uma parteira que instigava, produzia abortos num momento passado, num espaço-tempo passado, a qual a gente não tem uma data precisa, mas nós tínhamos um quadro grande aí de vários abortos sendo provocados pela personalidade dessa Consolente no momento passado. Esse dado que foi externado para os médiuns no momento, o grupo ele tem uma ética e um cuidado muito grande de não chocar o Consolente. Na grande maioria das vezes, em 99,9% dos casos, o Consolente não tem acesso ao seu passado, tá? Porque o Consolente já chega com uma dor muito grande, uma dificuldade muito grande de lidar com sua própria dor, e nem sempre ele tem estrutura emocional e psíquica para ter contato com um passado delituoso como este, por exemplo. Localizado esse nível, essa personalidade, nós expandimos a frequência dessa personalidade, e nós achamos um bolsão dos espíritos que foram impedidos de reencarnar no processo abortivo, um bolsão de bastante ódio e revolta para com a personalidade que ressonava na ponta física presente. E aí nós já temos uma leitura a qual a gente consegue entender um pouco do enredo, do histórico encarnatório da Consolente em tratamento. Uma mediunidade extremamente exacerbada, uma mediunidade extremamente efetiva, a qual não havia sido desenvolvida e não estava atuante. Uma revolta da ponta física para com a sua mediunidade, haja visto que há um mecanismo de fuga do seu passado delituoso, ainda que inconsciente, uma dificuldade muito grande de ter contato com a dor que foi provocada no outro. Então é muito normal que a ponta física traga um mecanismo de fuga como um mecanismo de defesa, de não assumir a sua mediunidade. Essa mediunidade ela tem como um mecanismo reparador fazer com que o indivíduo recupere, restaure, resgate esses bolsões que ficaram para trás, amenize esse influxo de revolta que o indivíduo provocou lá atrás no momento passado. Por isso que a mediunidade não é cartesiano isso, mas em alguns momentos ela vem como um instrumento de reparação do indivíduo, tá? E não como forma punitiva, e sim como um instrumento educativo. Muito bem. Foi passado junto à mentoria, os mentores individuais da Consolente, um mentor em particular, uma mentora na verdade, foi passado a direção da mesa ao médium que estava dirigindo esse corpo mediúnico na tratativa apométrica, que parte do histórico que a Consolente havia vivido na sua infância era um pouco do seu influxo de ação e reação que ela estava sofrendo perante aquilo que ela havia causado no passado. A gente costuma colocar no grupo, quando a gente estuda um pouco da tratativa apométrica,
que esse mecanismo de ação e reação ele não é cartesiano. Não é porque você cortou a mão de alguém no passado que você nascerá sem mão nesse momento presente. Não é porque você abusou na sexualidade no passado que você virá com uma questão de abuso no momento presente. Não é porque você sofreu um abuso no momento presente que você abusou no momento passado no campo da sexualidade. A lei não funciona dessa forma cartesiana. Mas neste caso específico, nós tínhamos aí a consolente não como uma vítima absoluta da situação que ela viveu na sua infância, e sim como em certo momento sofrendo essa situação como uma necessidade reeducativa, uma reequalização aí de alguns débitos de passado. E a sua mediunidade ostensiva como necessidade a ser desenvolvida e trabalhada para que ela pudesse também equalizar um pouco desse contexto que estava vibrando na astralidade. Muito bem, então nós temos aí uma leitura da sua revolta com a figura paterna, que era da figura Deus, representada nesse momento como figura de Deus, uma revolta para com a sua mediunidade, que era uma revolta ou um mecanismo de defesa, na verdade, para com as suas questões, junto aos seus débitos de passado, uma dificuldade de ter contato com a sua dor e ter contato com a dor que provocou no outro num passado remoto. É bastante interessante, aproveitando o gancho desse case, colocar o quanto a ferramenta abométrica ela se torna mais eficiente e mais segura do que um processo regressivo. Sem aqui julgar qual ferramenta é melhor ou pior, mas sim fazendo uma leitura de que a ponta física presente não tinha estrutura emocional e psíquica para ter contato direto com a sua dor. Toda essa tratativa, nesse primeiro momento, foi tratado num viés de acolhimento. Em momento algum foi externado para a ponta física presente qual era a sua real situação. Foi orientado para que ela se desenvolvesse mediunicamente, colocasse a sua mediunidade de forma mais efetiva e ostensiva, para que ela pudesse gradativamente, meio que a conta-gotas, ir aliviando a dor e o ódio que vibrava na astralidade e vir equalizando o seu débito junto ao universo. Em momento algum nós externamos e trouxemos algum contexto de cobrança para a consolente, haja visto que ela estava necessitando neste momento de acolhimento, lei de misericórdia atuando sobre o indivíduo e não lei de justiça. É muito importante a gente entender, quando a gente começa a trabalhar com uma ferramenta tão ostensiva quanto a apometria, entender o viés da lei de misericórdia e entender o viés da lei de justiça. Ora, o consolente ele pode ter que passar pela ferramenta de justiça e até tomar presta atenção aí, um puxão de orelha mais duro da espiritualidade, e ora, é necessário que se trabalhe com um contexto de acolhimento para que o indivíduo possa se sentir pertencente ao mundo, ao universo, ao meio, e gradativamente ele vir trabalhando as suas questões ao longo da sua trajetória encarnatória atual. Essa balança foi muito importante, por isso que a gente coloca em alguns momentos, muitos consolentes que passam pelo grupo às vezes procuram falar, eu queria passar pela regressão, entender o que acontece comigo, o que não aconteceu e assim por diante, e sem aqui julgar a ferramenta como melhor ou como pior. Neste caso específico, a ferramenta regressiva ela não surtiria um efeito tão eficiente quanto a ferramenta apométrica. Talvez em alguns outros cases a ferramenta regressiva teria uma efetividade, uma situação mais efetiva e tão eficiente quanto ou até melhor que a apometria, mas nesse case específico eu abri um parênteses aqui para a gente fazer um comparativo da eficiência ou não eficiência de tal ferramenta aplicada em cada case.
O grupo Vida Plena, ela tem tido cuidado de conhecer um pouco de cada ferramenta, de fazer esses estudos de caso e avaliação desses cases para a gente entender aonde tal ferramenta pode atuar, aonde ela vai ser mais ou menos eficiente de acordo com o perfil psicológico, emocional, espiritual do indivíduo que passa em tratativa junto ao grupo. Muito bem. Nós tivemos então o desenrolar do atendimento, a consolente foi tratada na medida do possível, dentro daquilo que foi possível, reforçado a necessidade de ela permanecer num tratamento de ordem emocional, a qual ela haveria de trabalhar as suas questões emocionais nesse primeiro instante, para que a posteriori ela pudesse dar continuidade aí no seu desenvolvimento mediúnico e trabalhando aí, resgatando parte do seu compromisso aí para com o meio, para com o universo, para com a astralidade. Tenho mais um parênteses que eu quero abrir aqui, a sensibilidade do grupo de não resgatar todos os problemas, né? Todas as questões que ficaram presas na astralidade, haja visto que parte da mediunidade da consolente tinha como mecanismo ela por si só reconstruir essa história que ela distorceu num passado remoto. Muito bem, nós agradecemos aqui a mais um case externado, um case de sucesso ou insucesso junto à tratativa apométrica. Sempre colocando aqui que os cases são narrados com muito respeito, ele serve como efeito didático, preservando a identidade dos consolentes que passaram com a gente. Acessem outros cases em www.integra7.com.br ou em meu site fabionasa.com.br/vídeos. Outros cases de sucesso e insucesso, e até a próxima. Um grande abraço a todos.